Deixa que eu falo, tudo bem, galera? De volta aqui no canal e eu quero falar sobre a boa surpresa que tem no time do Grêmio e o jogador que mudou totalmente as perspectivas de utilização e de mudança na equipe titular para o Renato. Até porque ele também está possibilitando que o Renato tenha a chance de agora na terça-feira repetir pela terceira vez consecutiva o mesmo time titular. É claro que eu estou falando da volta do Vila Sante, que estava com a seleção, mas principalmente do renascimento do Cristaldo. E é sobre isso que a gente vai falar depois da vinheta. Esse vídeo para a Marquespan. A Marquespan é a maior fabricante de pão francês do Brasil. A Marquespan é sinônimo de pão francês. Pão francês é sinônimo de Marquespan. Pergunta aí no mercado que tu costuma comprar, de onde que é o pão de vocês? Se a resposta for que é da Marquespan, a qualidade é garantida. Marquespan porque para nós o pão é sagrado. Não esqueça, Marquespan é sinônimo de pão francês. Bom, bora lá. Esse atentado que acabou tendo lá na Rússia e que fez cancelar o amistoso que estava marcado da seleção paraguaia contra a seleção da Rússia e que fez, por exemplo, retornar o Vila Sante, que já está desembarcando em Porto Alegre ainda neste domingo, para descansar, para treinar na segunda e jogar na terça, traz um alívio na possibilidade, né, da utilização do Vila Sante para a questão do time. Ele vai jogar, né? Mas para a questão do time é importante. Mas tem um outro detalhe que está mudando toda a pauta do Grêmio, o roteiro que o Grêmio vinha fazendo nos últimos jogos, que é justamente Franco Cristaldo. O Cristaldo vinha tão abaixo que toda vez que a gente tinha que mexer em alguém no meio campo, a gente pensava assim, mexe no Cristaldo. Isso, tanto é verdade isso que eu estou falando, que o Renato fazia isso. O que acontecia? Teve uma parte ali do gauchão, sei lá se as 10 primeiras rodadas. Tinha um jogo que tinha sido contra o Ipiranga de Erechim, que o Renato viajou só com o time reserva, que ali o Cristaldo só não foi substituído porque ele não tinha viajado. Porque em todos os outros jogos, o Cristaldo começava e saía no intervalo, ou um pouquinho depois do intervalo, e com exceção de um outro jogo contra o Brasil de Pelotas, lá no Bento Freitas, quando o Renato escalou o time reserva no primeiro tempo, e botou os titulares no segundo. Então o Cristaldo só não foi substituído no primeiro tempo porque ele não começou jogando no primeiro tempo. E era compreensível o que o Renato vinha fazendo, né? Porque quando tinha que mudar, botava alguém no lugar do Cristaldo. Mas daqui a pouco, o Cristaldo faz um jogo contra o Brasil de Pelotas que ele supera todas as expectativas que nós tínhamos em torno do Cristaldo. E o Renato vendo aquilo, o Renato não tira o Cristaldo naquele jogo. Ele tira o PP. E aí o Renato identifica e mostra, escancara, inclusive para nós da imprensa e também para nós torcedores, porque eu sou tanto imprensa como torcedor, o Renato escancara ali que, olha, tá na hora da gente olhar de uma outra forma. O problema não está sendo o Cristaldo, o problema está sendo o PP. E aí é um outro problema agora que o Renato tem que resolver. Mas focando nessa questão do Cristaldo. Aí vai o segundo jogo em sequência, que é contra o Caxias na primeira partida de ida da semifinal lá em Caxias do Sul, e o Cristaldo de novo joga muito, mas não é porque ele fez o gol. E o Renato destacou algo muito interessante na entrevista coletiva. O Renato fala o seguinte, que ele estava esperando uma característica que o Cristaldo ainda não tinha mostrado para ele. O contexto é esse, mas não exatamente com essas palavras. E aí muita gente assim, não, mas a característica do Cristaldo é que ele tem que pisar na área. O pisar na área do Cristaldo, ele aconteceu naturalmente com a entrada no time do Diego Costa. O Diego Costa possibilita a jogada do pivô. E naturalmente é como se ele dissesse, vem filho, vem que eu vou fazer a parede aqui, escoro e tu senta ali a pata. Então também mudou essa forma de jogar. Mas a característica que o Renato reclama, e que teve um momento até que eu dizia assim, cara, não vai adiantar o Renato cobrar isso, porque ele não vai entregar pro Renato isso, porque ele não tem. Era a entrega sem a bola, era a capacidade de entender que ele tem que marcar, que ele tem que se doar, que ele tem que pelear, que ele tem que vestir literalmente esse uniforme do Grêmio. Se precisar dar carrinho, ele vai ter que dar carrinho. E eu não via no Cristaldo essa capacidade. E o Cristaldo fez isso. Nos últimos 2 jogos, o Cristaldo jogou muito bem, o Cristaldo pisou na área, o Cristaldo participou de gols, o Cristaldo fez gols. E principalmente, o Cristaldo se doou. O Cristaldo mostrou pro Renato, olha, se tu tiver que mexer daqui pra frente, não vai ser em mim, vai ser lá no PP, que tá tendo dificuldade de entregar essa característica que tu cobrava de mim. É mais ou menos esse o pensamento. Então o Cristaldo tá possibilitando ao Renato de ir para um terceiro jogo com uma mesma formação,
Justamente porque aquela dúvida que se tinha no Cristaldo já mudou do Cristaldo. O Cristaldo tá jogando muita bola. Então todos aqueles números de SofaScore que traziam e evidenciavam um bom momento, e passes curtos e passes longos, mas a gente não via na prática. O que faltava era o Cristaldo entregar na prática. E o Cristaldo foi lá e carimbou, chancelou na prática que ele pode sim e que ele vai continuar sendo titular desse meio campo do Grêmio. Mas eu quero saber se tu aí do outro lado da tela concorda com isso. Se inscreve no canal, dá o teu like, aperta o sininho para receber as notificações, deixa o teu comentário aí porque eu volto a qualquer momento com mais informações do Grêmio. Até daqui a pouco.